O que é globalização? É o processo de aprofundamento internacional da integração econômica, social, política e cultural mundial, marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Por se tratar de um fenômeno mundial, muitos autores utilizam o termo mundialização. Apesar do termo ter surgido no fim do século XX, é preciso lembrar que a ocorrência desse processo é bem antiga. No setor econômico, a globalização tem sido o fenômeno das privatizações das empresas públicas e da desregulamentação de monopólios, além de contribuir com a fluidez do mercado. Levou à criação de zonas de liberdade econômica, como, por exemplo, o mercado único entre os Estados Unidos e o Canadá desde 1988, e o acordo de livre troca entre o Brasil, a Argentina, a Austrália e a Nova Zelândia. Esses são os famosos blocos econômicos, embora esses acordos regionais possam impedir uma interação global total. A globalização, segundo Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo brasileiro, um dos maiores pensadores da história da geografia do Brasil. Uma de suas obras mais difundidas pelo mundo é Por uma Outra Globalização, onde ele apresenta a globalização classificada em 3 tipos. A fábula, que é como a globalização nos é contada, de uma maneira idealizada e manipulada pela mídia. A perversa, que é como ela realmente acontece. Segundo ele, é baseada na tirania do dinheiro através do sistema capitalista. E a globalização como possibilidade, onde teríamos uma nova ideia de globalização com um novo contrato social, com uma sociedade mais humana e pautada na solidariedade. Não se sabe exato quando começou o processo de globalização, mas o termo globalização foi elaborado na década de 1980, sendo reconhecido após a queda do Muro de Berlim e no fim da Guerra Fria. Muitas pessoas defendem que a globalização começou na expansão marítima comercial da Europa por volta do século XV e no início do século XVI, quando o sistema capitalista iniciou a expansão pelo mundo. Com o desenvolvimento da tecnologia, que foi o principal motivo para o surgimento da globalização da informação, as redes sociais online, como Facebook, Instagram e as outras redes, as pessoas que têm acesso à internet podem receber e enviar mensagem instantaneamente para qualquer parte do mundo, unindo a globalização cultural com a necessidade de transmitir informações em todo o planeta. Surgiu uma ideia de determinar o idioma globalizado, quer dizer, em ter uma língua que vai servir como elo entre todas as outras. A globalização no Brasil passa por uma série de fatores históricos e geográficos. Pode ser dito que desde que os europeus chegaram ao que hoje é chamado de território brasileiro, o Brasil está incluso no processo de globalização, mas somente a partir da década de 1990 que a globalização passou a ter um maior impacto na economia brasileira. A maior influência da globalização no Brasil também marcou a adoção de um modelo econômico que visava a mínima intervenção do Estado na economia, que se chamava neoliberalismo. Com isso, intensificou-se o processo de privatizações das empresas estatais e a intensa abertura para a capital externa. Globalização geográfica. Existem vários elementos que podem ser considerados consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades ou trocas comerciais. Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais. Podemos citar como exemplos e que atuam no Brasil e em seus países de origem, como Volkswagen, na Alemanha, Fiat, na Itália, General Motors, nos Estados Unidos, Toyota, no Japão, Nokia, na Finlândia, Nestlé, na Suíça, Sony, Japão,
Dell Estados Unidos, Peugeot na França e entre outros. Muitas delas abandonaram seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo de mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. Globalização política. Na política, uma das principais características trazida pela globalização é a adoção de regimes democráticos. De acordo com a pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, 112 países adotam atualmente o regime democrático. Mas é bom lembrar que o G7, grupo internacional que reúne os 7 países mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Itália, Japão, Canadá, França, Alemanha e Grã-Bretanha, tem assumido cada vez mais seu papel na globalização. E, por vez, as decisões tomadas durante seus encontros surtem grande efeito na política. O ambiente político acabará por cobrar um preço à globalização. Como isso se dá e quais seus efeitos são questões em aberto, mas a simples perspectiva dessa cobrança não dá margem para o otimismo. Não há, porém, nenhum desfecho inelutável para essa evolução, mas ela nos leva necessariamente aos piores cenários da crise e conflito internacional. Globalização cultural. Ao estudarmos os aspectos culturais da globalização, é possível perceber, mesmo em nosso cotidiano, o quanto as culturas passaram a se mesclar internacionalmente. Um exemplo claro é a assimilação de valores morais e culturais europeus e norte-americanos em nossa sociedade, que nos influenciam desde os tempos coloniais e persistem ainda nos dias atuais por meio de comunicação. Aspectos culturais de outros países também podem ser vistos de maneira atuante em nossa sociedade. Um exemplo é os animes. Outro exemplo é a existência de hábitos, princípios e até padrões culinários e religiosos de origem africana no Brasil, fruto da diáspora dos povos de várias etnias desse continente para o país. Podemos consumir produtos de culinária estritamente regionais, por exemplo, ao mesmo tempo em que assistimos a compilações oriundas de outros países e consumimos produtos fabricados por empresas multinacionais. As vantagens da globalização. Entre as vantagens da globalização, a primeira e mais óbvia de todas a serem citadas é a diminuição das distâncias do tempo, assinalando um fenômeno que David Harvey chamou de compreensão espaço-tempo. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da revolução técnico-científica informacional. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma mais rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. Outro aspecto que pode ser considerado positivo da globalização é a redução do preço médio dos produtos, embora essa não seja uma característica constante. Através da maior integração política mundial, entre outros elementos, muitos produtos tornaram-se mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo, o que contribui para a diminuição dos custos. Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passa a ter conhecimento dessa novidade, quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do saber. Não por acaso, o sociólogo espanhol Manuel Castells afirma que estamos vivendo na sociedade do conhecimento. No campo financeiro, a globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como vantagens. Destacam-se nesse interim os investimentos mais facilitados e que podem se difundir por todo o globo, a maior disponibilidade de meios para gerir empresas a governos, a possibilidade de maiores e mais amplos tipos de financiamento de dívidas fiscais e a integração do sistema bancário mundial, entre outros aspectos. As desvantagens da globalização. Entre as desvantagens da globalização, é preciso lembrar que muitas delas são creditadas não tão somente a esse processo em si, mas também e principalmente ao sistema capitalista, a qual a globalização está intrinsecamente ligada. Verdade, para o mundo, ela é apenas a mundialização do sistema capitalista e a difusão de valores dominantes para toda a sociedade global, concepção que fundamentada boa parte das críticas promovidas.
A primeira grande desvantagem do processo de globalização na visão de seus críticos é a forma desigual com que ela se expande, beneficiando quase sempre as localidades economicamente mais desenvolvidas e chegando atrasada ou de forma incompleta a outras regiões, tornando-as independentes economicamente. Outra desvantagem, também referente à desigualdade, está no ritmo e no direcionamento dos fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas que pertencem a países desenvolvidos, conseguem expandir mais facilmente seus valores e suas informações, algo que não ocorre com regiões mais periferizadas. Assim, por exemplo, as culturas francesas, americanas ou inglesa são facilmente reconhecidas em todo o planeta. Já outras culturas são marginalizadas ou até relegadas no ostracismo, porque seus locais de origem não conseguem transmiti-las pelos meios de expansão da globalização. No campo econômico, novamente a questão da desigualdade emerge, como cerne das críticas direcionadas à globalização. A expansão das empresas multinacionais, apesar de conseguir diminuir os preços, é um duro golpe à livre concorrência. Haja vista que poucas instituições passam a controlar boa parte do mercado mundial. Além disso, o deslocamento das fábricas permite a aquisição de matérias-primas mais baratas e o emprego de mão de obra em conta, reduzindo salários e contribuindo para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. A globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma com que ela consegue disseminar rapidamente. Crises econômicas especulativas, a crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008, por exemplo, foi rapidamente sentida na Europa e, por extensão, em várias outras partes do mundo, provocando um colapso total dos sistemas de especulação em todo o planeta, ampliando taxas de desemprego e de dívidas públicas. Por fim, cita-se também como desvantagens da globalização a questão ambiental, pois o ritmo consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das águas e dos meios produtivos, como o solo. O aquecimento global ou a devastação das florestas são argumentações constantes quanto a esse fator. Atualmente, existem muitos movimentos anti-globalização que centram em suas críticas e essas desvantagens apresentadas também a outros aspectos, como o protecionismo comercial e o imperialismo político-econômico dos países desenvolvidos. Entre esses movimentos e organizações, cabe destaque ao Occupy Wall Street e ao Fórum Social Mundial. O que é a mais-valia na globalização? A grosso modo, a mais-valia consiste no valor do trabalho não pago ao trabalhador, isso é, na exploração exercida pelos capitalistas sobre seus assalariados, sendo a força de trabalho uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios da vida necessários à subsistência de trabalhador, alimentos, roupas, moradia, transportes, etc. Se esse trabalhador trabalhar além de um determinado número de horas, estará produzindo não apenas o valor correspondente ao de sua força de trabalho, que lhe é pago pelo capitalista na forma de salário, mas também um valor a mais, um valor excedente sem contrapartida, denominado por Karl Marx de mais-valia.